No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, o quanto um animal precisa ser estúpido para ir para o prato. Já parou para pensar na inteligência de uma vaca? E ainda a descoberta que tem dado o que falar. Você arriscaria sua vida para salvar seu pet? E o seu pet arriscaria a vida para salvar a sua? Tudo isso e mais curiosidades. Você quer enviar uma dica? Tem perguntas? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa. Intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. As vacas têm sido reduzidas a números de planilhas da indústria e vistas apenas como corpos destinados ao consumo. Um novo estudo científico obriga a sociedade a olhar para esses animais com mais interesse e respeito. Pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena acompanharam por quase 10 anos uma vaca doméstica chamada Verônica, que vive em uma fazenda na Austrália. O que observaram pode chocar a maioria que ainda vive de propagar que os bovinos nasceram para servir de alimento. Verônica tem por hábito utilizar uma vassoura para coçar o próprio corpo, escolhendo partes diferentes do objeto, de acordo com a região a ser coçada. Para áreas mais altas e rígidas, ela recorre às cerdas. Para regiões sensíveis, opta pelo cabo liso. O gesto pode parecer simples para olhares desinteressados, mas, ainda assim, envolve um planejamento, controle motor, memória e adaptação, além do uso de uma ferramenta, no caso a vassoura, para atender sua necessidade. Essa constatação provoca um desconforto necessário. Existem cerca de 1,5 bilhão de vacas no planeta. Humanos convivem com esses animais há pelo menos 10 mil anos. Mesmo assim, a crença sempre foi a de que são animais estúpidos. Uma narrativa propagada para justificar confinamento, mutilações, separações forçadas e morte precoce. O caso de Verônica mostra que quando um animal é classificado como mercadoria, qualquer traço de inteligência, sensibilidade ou autonomia se torna inconveniente e ignorado. A ciência, muitas vezes influenciada por esse olhar utilitarista, demorou a prestar atenção em comportamentos que sempre estiveram presentes. A pergunta central deixa de ser se vacas são inteligentes o suficiente. A questão real passa a ser outra. Quantas capacidades seguem ignoradas? Porque ao reconhecer essas capacidades, seria obrigatório também mudar conceitos e atitudes. Verônica não realizou um espetáculo. Apenas tentou aliviar um incômodo, como qualquer ser senciente faria. O extraordinário está no fato de que, pela primeira vez, alguém decidiu observar sem desprezo. Esse estudo amplia uma discussão importante. Ao reconhecer a complexidade cognitiva de animais explorados, ele obriga a sociedade a repensar políticas públicas, modelos de produção e a própria ética que sustenta a relação entre humanos e outras espécies. Ignorar descobertas como essa já não cabe mais.
o que está em jogo não é curiosidade científica. É o direito básico de bilhões de indivíduos que seguem sendo tratados como coisas, apesar de demonstrarem todos os dias que estão longe disso. E a pergunta, na verdade, não deveria ser se eles são capazes de pensar e resolver problemas, e sim de sentir. E isso, para mim, já encerra qualquer pesquisa. O ouvinte quer saber. E o assunto que inicio é apenas uma deixa para a pergunta que a amiga ouvinte mandou. Ela quer saber: o que de fato os animais podem fazer? Existe uma regra ou alguns realmente podem fazer coisas incríveis? Olá, amigo ouvinte. Muito obrigada pela dúvida que gerou a pergunta interessante. O que determina a inteligência de um animal é a sua evolução. Assim como nós, quanto mais vivemos, ou seja, reencarnamos, mais agregamos experiências e conhecimento. Animais muito inteligentes já denotam que estão perto de adentrar a humanidade e seguir evoluindo em outro patamar, o moral. No nosso caso, o que determina nossa evolução é a nossa moralidade, pois que a inteligência adquirimos primeiro, ainda na fase animal. Inteligência e moralidade não caminham lado a lado, sabemos disso. Conquistamos uma e depois a outra. E isso, apesar de não ser regra, ainda assim, é a forma mais comum de se evoluir. Animais aprendem conosco, mas não ficam presos em uma única espécie. O caso da vaca Verônica, que cito no quadro anterior, é um exemplo de um animal que já pode reencarnar como cães ou gatos e conviver de perto com os humanos para seguir aprendendo, fazendo estágios para ser gente. Os animais seguem padrões dentro de suas espécies, mas não existem regras, não dá para limitar comportamentos e fica impossível saber o que um animal pode ou não fazer, pois o que determina sua capacidade de entender o mundo e interagir com ele é a sua evolução. Mas o grau evolutivo, apesar de depender da capacidade física de cada espécie, há sempre casos dentro de espécies muito diferentes de animais que se sobressaem. E alguns animais podem sim fazer coisas incríveis. E alguns espíritos que animam corpos de animais poderiam nos surpreender com a sua evolução. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Quem visitava o cemitério Recanto da Paz em Araçatuba, no interior de São Paulo, costumava se surpreender com uma cena comovente. Durante cerca de 10 meses, uma cadela permaneceu junto ao túmulo do tutor, enterrado no local. A história, marcada por fidelidade e luto, ganhou um novo capítulo recentemente, quando o animal foi adotado. A Shih Tzu vivia abrigada em um buraco no jazigo do antigo dono. Funcionários do cemitério se encarregavam de alimentá-la, mas ela evitava contato com visitantes e reagia à aproximação de estranhos. A rotina silenciosa só mudou após o resgate feito por uma ONG. O caso chegou às redes sociais e chamou a atenção da dentista Daniele Paiva Lombardi, que se sensibilizou ao conhecer a trajetória da cadela. Com o apoio do marido, o policial militar Pedro Henrique Brito, ela decidiu oferecer um novo lar ao animal, que passou a se chamar Amora. Após o resgate, Amora passou por exames, recebeu cuidados e ganhou um novo visual. Aos poucos, voltou a confiar no contato humano. Hoje, a cadela vive uma realidade completamente diferente, cercada de segurança, afeto e atenção no novo lar. A história de Amora está sendo comparada ao filme Sempre ao Seu Lado, que retrata a lealdade de um cachorro que espera o tutor por anos, mesmo após sua morte. Mas,
Diferentemente da ficção, Amora teve uma chance de recomeçar. Foi notícia! Foi notícia! Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E já que estamos falando em fidelidade canina, vale mostrar também o amor de um tutor por seu cão. Uma matéria que tem sido compartilhada constantemente em redes sociais é da mulher que morreu ao tentar salvar seu cão e é encontrada abraçada a ele, congelada, meses depois. Uma história de amor e lealdade que comoveu o mundo. Amanda Richmond Rogers provou que o amor por um animal não tem limites. Amanda desapareceu em 23 de dezembro de 2023 no Alasca, após pular em um rio de águas congelantes na tentativa desesperada de salvar seu cachorro Groot, que havia caído na água. Foram meses de angústia e busca sem respostas. O desfecho veio apenas em março de 2024, mas trouxe uma cena que partiu e aqueceu corações ao mesmo tempo. O corpo de Amanda foi encontrado sob o gelo e ela estava abraçada ao seu cachorro. Ela não o abandonou nem no momento final. E você, achou um absurdo a decisão da mulher? Arriscaria sua vida para salvar seu cão? Ele com certeza faria isso por você. Ele te ajudaria, esperaria por você, ou se mudaria para o cemitério, como o caso que foi notícia. E eu tenho certeza que ele se jogaria nas águas sem titubear para salvar sua vida. Um cão nunca nos abandona. E se você duvida, fique atento para o próximo quadro. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Essa bonita história veio lá da Suíça e conta um acidente que poderia ter tido um resultado trágico se não fosse a lealdade de um cachorrinho. Jean e seu cão, Philip, vivem na Pérola dos Alpes, que é uma pequena localidade suíça situada no sudoeste do país, no cantão de Valais. Naquele lugar frio, há uma área na geleira por onde Jean e Philip gostavam de caminhar. É uma área vasta, coberta de pedregulhos, e naquele dia especial, o céu estava claro e bonito. Não estava frio extremo, sendo assim, Jean estava de bermuda e camiseta. Os dois amam a montanha e estão habituados a fazer trilhas juntos. Quando Philip se cansa de andar, Jean o coloca em uma mochila especial e o transporta. E dessa forma prosseguem na jornada. Fazem pausas para comer em locais com vistas deslumbrantes, descansam quando desejam e exploram a natureza. Naquele dia, após almoçar, sentado em uma pedra, Jean levantou-se e caminhou alguns passos sobre a neve. Sem notar, pisou em uma ponte de neve que cedeu sob seus pés, resultando em uma queda repentina. Uma ponte de neve é uma camada de gelo que se forma sobre fissuras em geleiras, aparentando ser sólida, porém pode desmoronar a qualquer instante. Foi precisamente isso que ocorreu com Jean. Aquele dia não estava frio, mas dentro daquela fenda a situação era bem diferente. Temperatura negativa, água escorrendo por todos os lados e perigo iminente de hipotermia. Jean ficou completamente molhado em pouco tempo. No início, ele tentou sair sozinho. A adrenalina não lhe deixou perceber que o seu ombro estava machucado. Mas, depois de tentar subir, ele percebeu que não era só o ombro que doía. Ele estava realmente mal. Além disso, era possível ver que havia uma queda maior abaixo dele, que não podia se mover, pois que poderia cair ainda mais e a coisa poderia ficar ainda pior. Por sorte, Jean tinha um walkie-talkie e começou a pedir ajuda. Um desconhecido estava na mesma frequência que ele
e imediatamente começaram as buscas. Mas como encontrar naquela fenda estreita? Ninguém sabia onde ele poderia estar, e era possível ouvir o helicóptero circulando o local quando o resgate chegou. O piloto do helicóptero voava às cegas, sem saber o local exato onde estava Jan, e foi nessa hora que ele avistou um cãozinho sentado, esperando por alguém na borda de uma fenda. O resgate só foi possível graças a Philip, o cãozinho que não saiu de perto de onde o rapaz havia caído e deu aos socorristas a indicação do local, resgatando Jan antes que ele congelasse. Uma história que poderia ter resultado em tragédia, caso Philip não tivesse ficado de plantão, no exato local onde Jan havia caído. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: é verdade que os gatos não gostam dos tutores como os cães, que eles gostam apenas da casa? Olá, amigo ouvinte. Essa crença de que os gatos gostam da casa e não dos tutores é uma pura ladainha de quem não tem gatos, de quem quer desculpas para não ter um gato. O que acontece, que podemos dizer que é real, é que cães e gatos são animais muito diferentes. Cães são carentes da companhia humana. Eles são amistosos e gostam de mostrar sua alegria. Já os gatos são reservados e muito independentes. Mas gatos gostam sim dos tutores e sentem falta, gostam de colo, de estar perto, de brincar. O comportamento dos gatos já foi muito comparado com o de autista, pois que eles são muito na deles, quietos, rotineiros, e isso pode passar uma imagem de que não se importam com os humanos. Quem tem gato sabe como eles são apegados. Eu tenho uma que, apesar de ter 10 anos, ainda ama colo e procura pela gente. Quem tem gatos aprende a gostar do jeito deles. Aprende, inclusive, a respeitar quando eles escolhem um canto para dormir e ficam lá o dia todo. E se ainda ficou dúvidas de como os gatos são apegados a pessoas, fique atento ao próximo quadro e à belíssima história que viralizou na internet. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Guinness era um gato preto que vivia em um apartamento no 30º andar de um arranha-céus em Londres. Era um gato de dentro e nunca saía para fora. Sua percepção do mundo se limitava a observar a paisagem do alto, protegido pela imensa vidraça. E foi assim que ele conheceu Stephen, um profissional que limpava as janelas. Todas as terças-feiras, Stephen descia a plataforma suspensa pelo lado do prédio e quando chegava ao 30º andar, Guinness já estava esperando. A amizade não demorou a acontecer e era o melhor momento do dia para ambos. Guinness perseguia a escova que Stephen usava e, através do vidro, ele interagia, pulando e girando, acompanhando o movimento da escova. Era um jogo para o gatinho, era como perseguir outro gato ou mesmo uma presa, coisa que ele não podia ter vivendo tão longe do chão. Stephen desenhava carinhas sorridentes na espuma do sabonete para o gato, que ria e brincava. Eram apenas 10 minutos por semana, mas valiam por uma vida toda para ambos. Numa terça-feira, Stephen não apareceu. Guinness esperou inquieto na janela, miava e andava de um lado para o outro. Outro limpador de janela chegou. Guinness correu para o vidro, mas o novo homem o ignorou e continuou limpando. Guinness saiu cabisbaixo e foi deitar em um canto da sala, observando o estranho que limpava a janela sem ao menos notá-lo. Stephen não voltou durante 6 meses. Havia adoecido gravemente e estava no hospital, lutando contra uma infecção grave. Quando finalmente se recuperou, voltou ao trabalho. Estava fraco, mas queria ver o amigo. Ele baixou a plataforma nervoso. O gatinho vai se lembrar de mim? Será que eles se mudaram?
Chegou ao 30º andar. Guinness estava dormindo no sofá. Stephen bateu suavemente no vidro. A cabeça do Guinness levantou-se de repente. Ele viu o Stephen. O gato atirou-se contra a janela. Ele miava tão alto que Stephen conseguiu ouvi-lo através do vidro grosso. Guinness esfregou sua carinha no vidro, ronronando. Stephen começou a chorar na sua plataforma, 30 andares de altura. Ele pôs a mão no vidro. Guinness encostou sua pata contra a mão de Stephen. O dono do gato tirou uma foto. Tornou-se viral na internet. Mostrou que a amizade não tem barreiras, que ela ignora espécies e que pode existir, mesmo que a 100 metros de altura. Você sabia? E já que falamos sobre o quanto as vacas podem ser inteligentes, o que você sabe sobre elas? Você sabia que elas possuem 4 compartimentos no estômago e por isso mastigam o dia todo? Vacas são animais sociais e inteligentes, capazes de formar amizades, sentir emoções, ter excelente olfato, sentindo o cheiro até 10 km e possuem visão panorâmica de quase 360 graus. Elas não distinguem a cor vermelha, tornando a capa dos toureiros irrelevante para a irritação do animal. Quando felizes ou animadas, podem correr e dar pequenos pulos, alcançando até 55 km por hora. Ruminam por horas, amam carinho, nadam bem e vivem cerca de 15 anos. E aí, o que me diz de tirar esse animal tão especial do seu prato? Vacas são realmente animais incríveis. Chegamos ao fim de mais um programa. Para todos os que me ouvem, estejam amparados pelo amor de Jesus e da Mãe Maria. Desejo a todos um excelente domingo de muito amor e paz. Para os animais, muito respeito e amor por onde estiverem. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.